Olá pessoal, então, finalmente vamos sair então aí do assunto de genética, né? Eu sei que vocês já estavam aí chateados, já que a gente não saía desse assunto, eram muitos cálculos, mas vamos ter uma colher de chá agora, porque esse assunto ele é muito tranquilo, é o assunto chamado de biotecnologia, inclusive quem participa aí do pré-ENEM sabe que eu dei uma comentada sobre esse assunto já, falei da sua importância, como é um assunto que está em ampla discussão, como ele está em alta também, e por que é tão importante a nossa compreensão sobre esse assunto e principalmente entender quando é que surgiu a biotecnologia, como é que vem sendo o seu desenvolvimento, quais são as suas aplicações e qual é a importância da biotecnologia para a nossa vida hoje. Por hora, a gente não vai ver ainda tantos impactos negativos, tá, em relação à bioética. Esse é um assunto que vai ficar para a nossa aula que vem. Mas hoje vamos entender um pouco sobre a biotecnologia. Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, essa aula é bem tranquila, tá? Com esse slide eu vou conseguir mostrar para vocês qual que é o ramo da biotecnologia, por que ela é tão importante, tá? Então, para começar, o que é biotecnologia? Bio, vamos lembrar lá do primeiro ano. Bio, a gente sabe que significa vida. E tecnologia seria o uso aí das ferramentas à nossa volta, uma otimização dessas ferramentas, tá? Então, quando eu falo de biotecnologia, seria aliar o uso de tecnologia em prol da vida. Então, a biotecnologia, se vocês forem resgatar e forem fazer uma pesquisa rápida no dicionário, vão descobrir que a biotecnologia é um substantivo feminino e que significa estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, que eles são chamados também de OGM, e qual a sua utilização para fins produtivos e principalmente economicamente também, tá? Então é uma tecnologia que ela vai fazer uso dos conhecimentos de uma área específica da biologia ou de várias áreas da biologia aí de forma dinâmica, tá? De forma interdisciplinar. Então, quando a gente fala da biotecnologia, é um assunto, gente, que vem sendo usado desde lá do Egito Antigo. E por mais que continue presente, na verdade, no nosso cotidiano, nem sempre a gente se ligou como a biotecnologia estava presente. Hoje a gente tem ferramentas que utilizamos aí no nosso dia a dia, que com certeza a biotecnologia auxiliou muito para o seu desenvolvimento. Tá? Hoje, a biotecnologia tem sido usada com muito sucesso no ramo da engenharia genética, tá? Principalmente na área de recombinação do DNA. Então, quando eu falo de biotecnologia, a gente vai ver aí a produção de anticorpos, de bioprocessamento, vamos ver aí a produção de transgênicos, tá? Aí nessa imagem a gente vê, por exemplo, várias setinhas que estão dizendo quais são os resultados aí da biotecnologia. Ela pode ser usada em prol de fermentações industriais, cultura de tecidos e células, processo de clonagem, análise do DNA, transformação genética, uso de micro-organismos na agricultura, controle biológico, produção de vacinas, melhoramento genético e produção de fármacos. Então, muitos medicamentos que a gente tem hoje já são resultado aí do uso constante da biotecnologia, vacinas que a gente utiliza também. Por exemplo, a biotecnologia está tendo um processo, está tendo um papel crucial neste momento que nós estamos vivendo. Sabemos que estamos na quarentena para evitar a proliferação aí do Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Mas, em contrapartida, enquanto a maioria das pessoas estão em sua casa, seja trabalhando, seja estudando, seja tirando folgas adiantadas, férias coletivas, enfim. Existe uma parcela da nossa sociedade que ela está fazendo justamente o uso da biotecnologia. Como assim? Está realizando testes, está tentando descobrir meios de conseguir vencer esse vírus. Como assim? Já foi visto, acho que vocês até já viram aí, alguns testes que foram feitos para tentar ver o que poderia barrar aí a proliferação, né, do Covid-19. Então, por exemplo, foi feito já pesquisas com cloroquina, tá? Só que é claro que ainda são estudos, ainda podem ter
efeitos colaterais ainda não se sabe. E recentemente também saiu, inclusive, já um resultado na Science, que foi feito um estudo in vitro, tá? Utilizando ivermectina. Ivermectina, para quem não sabe, é um antiparasitário muito usado aí nos cães que vocês têm em casa, nos gatos, enfim. Para vocês verem como a biotecnologia, ela pode tentar utilizar coisas que já estão feitas, tá? Já foram produzidas, mas o que elas vão fazer? Vão buscar um melhoramento cada vez mais. Para quê? Em prol de controles. Controles de quê? De alguns micro-organismos, tá? Controle também de vírus, como é o caso que a gente está tendo agora. Então, quando a gente fala da biotecnologia também, é um assunto muito importante dentro do Enem, tá? E ela pode ser cobrada, sim, dentro do Enem. Em que sentido? Pode ser vista aí em relação à ética, por exemplo. Então, não podemos esquecer de nenhuma forma que quando a gente fala de biotecnologia, a genética é um assunto que sempre aparece de forma direta ou indireta no Enem, tá? Então, algumas técnicas também que são utilizadas aí dentro da biotecnologia, a gente tem engenharia genética, transgenia, organismos geneticamente modificados. Inclusive, coloquei links para vocês, tá? 2 links, um favorável, tá? E o outro desfavorável aí, para a gente ver os dois lados, tá? E dentro do Enem, vocês podem ver questões aí envolvendo sobre clone, sobre espécies híbridas, sobre mutantes, sobre espécies adaptadas. Então, é muito importante a gente estar ligado dentro da biotecnologia, porque é uma prova que ela está muito atualizada e se preocupa muito com os temas que são de muita relevância para a sociedade, tá? E uma outra informação importante, já que a gente está discutindo aí sobre o contexto histórico da biotecnologia, é que em 1992 ficou definido na Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, que a biotecnologia significa nada mais, nada menos que qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica, tá? Então é um assunto bastante tranquilo, gente, tá? Vocês vão ver aí no livro de vocês um pouquinho, além do bioprocessamento, além dos transgênicos, também vão ver aí a respeito da terapia gênica, a respeito da engenharia de tecidos também, como a biotecnologia é um ramo que tem ajudado e auxiliado em muitas questões, tá, da nossa vida, facilitando aí muitas questões, tá? E é isso, tá? Uma curiosidade aí que é importante a gente falar também é que tem sido feitos muitos estudos em mestrados e doutorados utilizando o método de biorremediação, tá? O que é biorremediação, tá? É um processo onde os seres vivos, como fungos e outros micro-organismos, eles vão ser utilizados para combater a poluição da água e do solo. Então, como é que é feito esse processo aí para quem está fazendo pesquisa de mestrado e doutorado? Eles geralmente vão fazer o cultivo in vitro em laboratório, tá? E vão fazer análise da água, vão fazer coletas dessa água, o solo previamente contaminado, e depois ver como a ação desses seres vivos, como a presença deles pode modificar, pode transformar e descontaminar, tá? Alguns ambientes que foram aí sujeitos a graves poluições, digamos assim. Uma outra coisa também que é importante é que há o desenvolvimento também, por exemplo, de biosensores, tá? Que são detectores biológicos que vão detectar e conseguir fazer a medição de substâncias em quantidades extremamente pequenas, tá? Então, a gente tem muitas questões aí para ver a respeito da biotecnologia. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? E é isso.